disse-lhes: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Emmanuel intitula o seu comentário Executar Bem. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel. No programa de hoje nós vamos refletir sobre uma situação que é bem característica da nossa atualidade. Porque nós que vivemos no mundo atual somos constantemente bombardeados com demandas, exigências, pedidos, requisições e muitas vezes nós acreditamos que a postura correta em relação a responder a esse tipo de situação é a gente aumentar a nossa capacidade de fazer mais coisas, fazendo sempre mais coisas e mais e mais e mais e mais, e às vezes a gente cai em situações de ansiedade, não no sentido da ansiedade como problema, como transtorno psicológico, mas de ficar ansioso com o que nós temos que fazer. Às vezes nós nos precipitamos em relação àquilo que nós vamos realizar, fazemos hoje o que deveria ser feito lá na frente, ou fazemos uma coisa que não foi muito bem planejada, e por conta disso é importante que nós tenhamos uma visão mais clara sobre como responder a essas demandas que acontecem no nosso dia a dia. Porque se nós cedemos à precipitação, muitas vezes a gente vai ter que gastar grande soma de energia ou de tempo refazendo aquilo que a gente fez de maneira precipitada. Aliás, os antigos têm uma frase que é sempre bom a gente lembrar, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, quando a gente faz uma coisa com pressa, quando a gente faz uma coisa de maneira atabalhoada, a gente às vezes não confere aquele elemento, aquilo que a gente está fazendo, as necessárias características. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, Saulo, mas determinadas coisas são urgentes. E de fato, só que urgência não é sinônimo de apressado. Uma coisa que é urgente deve ser colocada à frente das outras coisas. Fazê-la primeiro, porque ela é mais importante. E às vezes a gente simplesmente pega aquilo que é urgente e junta com as outras coisas. Então, como é que a gente pode, de fato, equacionar essa situação? A verdade é que muitas vezes a gente se esquece de fazer uma pergunta, de refletir sobre um ponto. O que é que a vida, o que é que o Senhor, o que é que Deus espera de mim para o dia de hoje, para o momento presente? E ao invés de a gente se fazer essa pergunta, a gente deixa que a nossa mente vai sendo poluída por vários pensamentos, demandas, e a gente se esquece daquela ação que é mais importante, daquela atividade que realmente vai fazer a diferença, daquilo que realmente configura o nosso dever naquela hora específica em que a gente está atuando. E não adianta a gente juntar com várias coisas e depois dizer assim: não, eu não fiz tal coisa porque eu estava fazendo um monte de outras coisas. Eu vejo isso muito no ambiente de trabalho. Às vezes as pessoas tropeçam em várias atividades e esquecem aquilo que é essencial, aquilo que realmente precisaria ser feito. Porque se o essencial for feito, e o acessório, o superficial, o secundário for deixado, os problemas podem nem surgir e a gente nem dá tanta atenção. Mas se algo que é importante deixa de ser feito, bom, aí os problemas surgem. É como a gente pensar, por exemplo, num pronto-socorro em que o paciente fosse trazido ali necessitando de uma cirurgia de emergência e de repente o médico começasse a se preocupar com como é que ele está se vestindo, com o cabelo dele, com outros órgãos e sistemas que às vezes, não estão funcionando tão bem, mas o principal é tratar daquele ponto específico. Por essa razão, nós devemos nos precaver com essa disposição de simplesmente fazer mais. O esforço é importante, a dedicação é necessária, isso não significa abandonar as nossas responsabilidades, mas simplesmente fazer mais coisas não garante que nós estejamos fazendo as coisas certas. E para que a gente possa encontrar as coisas certas, procuremos na nossa consciência, façamos essa pergunta frequentemente, de preferência no começo do dia. Eu conheço pessoas que já acordam assim, acorda, pega o celular, começa a ler e-mail, responder o WhatsApp, já sai fazendo. E aí faz o dia inteiro, chega no final do dia e descobre que tinha uma coisa importante que foi esquecida ou que às vezes gastou várias horas
com elementos que podem ter o seu valor, e às vezes nem tem, né? Às vezes a gente até gasta com coisas que não tem muito valor, mas vai lá. Às vezes até gastou com coisas que têm valor, mas não eram aquelas coisas mais importantes. Então, façamos-nos essa pergunta: o que a vida pede de nós no dia de hoje? O que Deus, o que o Senhor espera de nós no dia de hoje? Demos a denominação que quisermos, mas existe sim uma demanda para o dia de hoje, para aquele momento em que nós estamos vivenciando. E se nós trazemos de amanhã algo que deveria ser feito amanhã para o dia de hoje, nós estamos comprometendo a tarefa que nos cabe realizar no presente, no agora, nessas horas em que nós estamos nos dedicando a realizar alguma coisa. Estamos dedicando a nossa atenção, a nossa energia, os nossos recursos. Então, façamos essa pergunta para que não nos percamos na miríade de solicitações e demandas e façamos aquilo que a vida nos pede. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13, e nos diz: Disse-lhes: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Emmanuel intitula o seu comentário Executar bem. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma na condição de encarnada ou desencarnada é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhe são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Uma bela página de Emmanuel nos ajudando a refletir sobre essa situação em que nós vivemos e a responsabilidade que temos com executar bem aquilo que a vida nos pede. E hoje eu vou fazer algo diferente. Normalmente a gente termina a reflexão com um desafio para o dia de hoje. Eu vou propor algo a mais. Eu vou propor um desafio de 7 dias. Durante os próximos dias, durante a próxima semana, vamos separar 5 minutinhos no começo do nosso dia, antes da gente sair fazendo as coisas, e vamos nos perguntar o que a vida espera de mim nesse dia de hoje. E vamos anotar ali as coisas mais importantes. Normalmente vão ser 1, 2, 3, 5. Anotemos as coisas mais importantes e dediquemos a essas tarefas a atenção, a energia, o esforço, os recursos necessários. Então, desafio para os próximos 7 dias. Vamos começar o nosso dia fazendo a seguinte pergunta: o que a vida espera de mim no dia de hoje? Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.